Galera, o Bahia tá tentando segurar o Cauli, o Palmeiras tá querendo contratar o jovem jogador, né, o Cauli, né, o Palmeiras tá querendo desembolsar uma grana para poder contar com o jogador, mas o Rogério Ceni também tá querendo contar com o Cauli na próxima temporada. O Bahia vai tentar se reforçar ainda mais na próxima temporada. O Bahia precisa, galera, essa é a verdade. O Bahia precisa montar um elenco melhor para poder não correr riscos na parte de baixo da tabela de classificação. Lembrando que o Bahia se safou de um rebaixamento na última rodada e o presidente do Bahia também falou sobre o momento da equipe, sobre contratações e também sobre o Grupo City, né, que comanda a equipe do Bahia. O Rogério Ceni vai permanecer no Bahia na próxima temporada, né? A diretoria quer contar com o treinador e o Bahia deve sim seguir no mercado e fazer boas contratações para a temporada de 2024. Do presidente Emerson Ferretti, que agora está conosco então aqui no Sport Center. Afinal de contas, está todo mundo de olho no Bahia, não é verdade, Sim. Mari? Porque tem muita gente querendo jogadores do Bahia e a gente sabe que o Bahia também promete fazer novas contratações e estar ainda mais forte para a próxima temporada. Ferretti, obrigado pela sua presença, participação, claro, aqui no Sport Center. Como é que fica nesse momento a sua função como presidente do clube, conversando com a SAF, neste momento de planejamento também para a próxima temporada? Bom dia a todos, prazer estar participando do programa. A gente está assumindo na próxima segunda-feira a presidência do Bahia pelos próximos 3 anos. É uma situação nova por conta da SAF, que foi fechada esse ano, né? É considerado o ano zero do trabalho do Grupo City, do Bahia SAF, e a gente, como presidente, vai poder participar ativamente junto desse trabalho do Grupo City, cuidando do futebol. Logicamente, o Bahia é dono, mas é minoritário do Bahia SAF, mas a gente traz toda a nossa experiência dentro do esporte, né? Eu fui atleta durante muito tempo e a gente pode ajudar o Grupo City, que está chegando agora no Brasil, uma experiência nova para eles também, e a gente pode ajudá-los a entender como funciona o futebol brasileiro e dessa forma desenvolver o futebol do clube, que é o que o torcedor deseja. Paralelo a isso, existem todas as outras atividades possíveis agora, né? Já que o Esporte Clube Bahia vai poder atuar nas modalidades olímpicas, que a gente já está dando início para a implementação, né? Inserir o Bahia no ambiente olímpico, mas também atividades sociais e culturais aqui na Bahia, com a marca Bahia, que a gente pretende fazer também, paralelo ao futebol. A gente tem na tela, presidente, o Bahia na temporada, com os números, né, de jogos, 67 jogos, 27 vitórias, 16 empates, 24 derrotas, um aproveitamento de 48,3%. Foi no sufoco, foi na última rodada, mas o Bahia conseguiu resistir e ficar na Série A, que é muito importante para o planejamento do próximo ano. Aqui é a Mariana Spinelli, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Primeiro, parabéns pelo mandato também. Como que funciona? Dá detalhes pra gente, por favor, de como funciona essa relação com o Grupo City. A gente leu durante os últimos dias um aporte de talvez 320 milhões de reais. Se você puder confirmar esse valor, ou qual será então o valor que o Bahia terá para investir na temporada, sei que a permanência na Série A importa muito. E como que funciona? O Grupo City indica jogadores, isso parte de vocês, isso tem autonomia do Rogério Ceni, eles mandam dinheiro e vocês podem administrar como vocês preferem, assim, de acordo com o mercado brasileiro? Bom, a gestão do futebol é do Grupo City, né? Nós, como o Esporte Clube Bahia também, como dono, participa, mas em última instância todas as decisões são do Grupo City. Eles já estão aqui, né? Se reportam a Manchester, onde é a sede do grupo, né? Então todas as decisões são conversadas aqui, mas as decisões finais, né, e macro decisões são determinadas lá pela sede em Manchester, né? Então, eles já têm esse primeiro ano de trabalho, de conhecer um pouco do futebol brasileiro, e agora com os ajustes que vão ser feitos, né? Porque o ano foi, assim, a expectativa criada com a chegada do Grupo City foi muito alta, por parte do torcedor, por parte de todo mundo, e os resultados foram um pouco abaixo, né, da expectativa criada. Então, logicamente, que há necessidade de ajustes. Já há uma sinalização do Grupo City de um aporte maior,
do que foi feito esse ano, que já foi um recorde histórico para o Bahia, um investimento feito no futebol. Ano que vem vai ter um acréscimo disso, mas aí já está também junto à compra de um novo terreno para construir um novo CT de treinamento, né, mais próximo aqui de Salvador, mais próximo do aeroporto, para facilitar a logística do clube, e investimentos também na divisão de base. O valor exato ainda não foi definido e não foi divulgado. O Grupo City tem, por política, né, ser muito discreto em relação a valores, né, e então ainda não foi divulgado, mas o certo é que vai ter um acréscimo do que já foi feito no ano de 2023. Emerson, prazer falar com você, Mário Marra, parabéns. Quero te perguntar também porque a gente precisa muito entender isso, né? É uma novidade para você, eu sei, é uma novidade para o futebol brasileiro, mas o braço é um braço grande, né, Emerson? Em diversas partes do mundo, tudo. E eu entendo hoje, aqui sentadinho no sofá, que o City é o City, que o Girona vai ganhando espaço, porque o Girona está liderando o Campeonato Espanhol, e que o Bahia vai ter que, assim, opa, estou aqui, né? Lembra de mim, sou filho do mesmo pai, estou precisando crescer. E para isso, com um aporte maior de dinheiro, eu imagino, não sei o que passa, aí está a pergunta, né? Como o Bahia pode convencer o pai, né, convencer o City a ser visto, observado nos outros tentáculos do grupo, com outros países em que o City tem jogadores. O futebol brasileiro é um futebol que, assim, não precisa falar, não precisa ficar do futebol brasileiro, você sabe muito melhor que eu. Mas como convencer? Quando a gente tem, por exemplo, um presidente da CBF que está fora. Uma discussão de liga que não vai para frente. As acusações do John Textor. Como convencer, Emerson? Você está acabando de chegar, o trabalho é duro, né, Emerson? É um pouquinho duro, né? O nosso futebol, historicamente, tem alguns problemas estruturais que precisam ser resolvidos, e um deles já começou, né, com a mudança da legislação em 2021, que permitiu que os clubes constituíssem uma sociedade anônima do futebol e, com isso, atraíssem investimento de onde antes não poderia, até pela insegurança jurídica, né, que os clubes, na maioria deles, associações civis sem fins lucrativos, não traziam, não davam essa segurança aos investidores. Dessa forma, o Bahia foi um dos pioneiros, né, em criar a SAF e atraiu o maior parceiro, o melhor parceiro possível, né? O Grupo City já tem uma capacidade comprovada de transformar a realidade dos clubes em que ele faz a gestão, né? O Manchester City é o maior exemplo. É o maior campeão inglês dos últimos 15 anos, e tantos outros clubes que eles já transformaram em campeões, como o Melbourne City na Austrália, o Mumbai City na Índia, o New York City já foi campeão da MLS. Então, o Girona, agora o exemplo, né, antes irrelevante, né, no futebol espanhol, hoje é líder do campeonato. Então, o Grupo City traz essa capacidade muito grande, e o mercado brasileiro é um mercado estratégico para eles. Estavam aguardando só essa mudança da legislação que permitisse dar uma segurança maior, né, para investimentos, né? E o Bahia, dentro daquilo que eles estudaram no mercado brasileiro, por todo um trabalho que o Bahia fez a partir da intervenção em 2013, que se tornou um clube democrático, um clube transparente, um clube com governança corporativa, um clube organizado nas suas finanças, né, foi o escolhido pelo Grupo City. Eu acho que o Bahia tem um papel fundamental nessa escolha, por toda a organização que tem feito nos últimos 10 anos, né, e o Grupo City confia muito, né, que essas questões do futebol brasileiro, por mais difíceis que sejam para ser resolvidas, que são históricas, né, são estruturais, mas a chegada de players novos no futebol, e principalmente com a mentalidade, né, de um grupo como o Grupo City, pode ajudar a resolver. Então, a confiança é muito grande, como eu falei, é um mercado estratégico para eles, principalmente por conta do futebol brasileiro ser um celeiro de craques, né, celeiro de jogadores, e a capacidade que o Bahia tem de crescimento, né, com uma torcida apaixonada. Finalizou o Campeonato Brasileiro com a quarta maior média de público da competição, mesmo brigando praticamente o tempo todo para não cair,
para a Série B. A torcida do Bahia abraçou, né, como sempre fez, e eles estão encantados com tudo que estão vendo aqui do Bahia. Então, a tendência é de um investimento maior, mesmo com esses problemas estruturais do futebol brasileiro, para que o Bahia seja transformado em pouco tempo num protagonista do futebol nacional. E a experiência que eu tive com o pessoal do Bahia lá no Citigroup é exatamente essa, assim. Como eles tratam com uma importância o Bahia até mais do que os outros clubes ali do grupo. Por esse aspecto cultural, né? Eles prezam muito por isso e, de fato, eles entendem que o investimento existe, mas não é de um dia para a noite, nem de um ano para o outro que as coisas vão simplesmente mudar, Silas. Vamos lá, Silas, rapidinho, por favor. Emerson, um grande abraço para você. A gente que se encontrou algumas vezes, né? O Zete foi teu treinador no Bahia, quando você era o goleiro. E eu queria fazer 2 perguntas rápidas, assim. Primeiro, você está com um goleiro aí, que é treinador, um ex-goleiro que é o treinador. Ele fica, mesmo depois desse susto que vocês passaram aí. E a questão do Cauli. O Cauli fica também? Qual que é o plano para esses 2 personagens importantes, né? E parabéns pela permanência, agora o susto já passou. O trabalho não, porque vocês não vão descansar agora com as contratações e tudo. Um abraço grande para você e bom estar falando com você também. Um abraço, prazer estar falando com você, reencontrá-lo. Nós estamos aliviados, né? A gente entende que ficar feliz por não cair para a Série B é muito pouco para o tamanho do Bahia, né? A nossa intenção é trabalhar junto ao Grupo City para que a gente possa, como eu falei anteriormente, ser protagonista do futebol nacional, como o Bahia já foi campeão, né? Bicampeão brasileiro. Rogério Ceni tem contrato até o final de 2024, né? A tendência é permanecer, né? Nada mudar em relação a isso. E Cauli também, a tendência é que permaneça. O Cauli foi o destaque, né, do Bahia no Campeonato Brasileiro no ano, e hoje a preocupação maior nossa do Grupo City não é nem financeira, é justamente técnica. A gente fortalecer o trabalho realizado no futebol para conseguir resultados desportivos melhores, né? Então, manter o nosso principal jogador é fundamental, né? Porque vai vender, vai ter que trazer outros para fortalecer. Então, mantém o que já tem, que deu certo, que já foi aprovado. Cauli realmente foi uma grande surpresa, ele realmente foi um grande destaque do time, tanto é que criou, né, o interesse, né, despertou o interesse de outros clubes fortes do futebol brasileiro, mas eu acho que a gente hoje tem a capacidade de manter nossos principais jogadores para fazer um Bahia mais forte. O Ferretti, fala. Não, é só fazer esse ponto também, né? Porque a gente conversa muito sobre o Bahia, enquanto agora esse interesse da SAF, tudo que pode acontecer, mas o Bahia, acho que tem um carinho, uma admiração de muitas pessoas pelo jeito. Galera, o Bahia, né? Isso aí, galera. O Bahia vai buscando aí, né, se reforçar para a próxima temporada, né? Foi o que o Emerson falou. Ainda não tem o valor exato, né, do investimento do Grupo City para a próxima temporada, mas o aporte vai ser maior do que em 2023, maior do que esse ano. A equipe tem a necessidade, sim, de contratar novos jogadores, né? A equipe do Bahia precisa se reforçar, e eu acho que a permanência do Cauli seria uma boa, porque é o jogador que é um dos principais aí do Bahia. Então o Bahia tem que estar de olho nessa temporada de 2024, onde a equipe tem que se manter, né? Não só pensar em se manter na Série A, mas também fazer um bom campeonato, pensar em disputar outras competições, além de ficar brigando pela parte de baixo, porque o Bahia com o Grupo City é um grupo forte, tá? Se reestruturando aos poucos, porque o Grupo City não vai chegar, não vai investir 1 bilhão em contratações, não vai trazer jogadores para receber 1 milhão de salário, não é assim que funciona. E para você começar a ter esse investimento, tem que ter retorno. Então, a SAF busca isso, busca um equilíbrio, né, entre disputar as competições mais importantes, tipo uma Sul-Americana, depois, quem sabe, uma Libertadores, chegar mais longe numa Copa do Brasil. Isso daí que, na minha opinião, é muito importante para a equipe do Bahia. Precisa disso. Não adianta só querer sair contratando, o jogador não tem que ter planejamento. Não é só contratar, é planejamento e trazer as peças
certas para a equipe, que o Bahia precisa disso. Algumas peças, esse time do Bahia desse ano não é uma equipe ruim, na minha opinião, não. Não é uma equipe ruim, entendeu? Mas precisa de tempo. E o Rogério Ceni, ele se mostrou que ele é um bom treinador. Independente de alguns problemas que ele tem de relacionamento com jogadores, ele é um bom treinador. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Se o Bahia vai ficar mais forte na temporada de 2024 e com esse aporte do Grupo City, será que o Bahia vai conseguir bater de frente com os grandes do futebol brasileiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, galera, deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.